E ao vivo agora, o repórter Giovanni Júnior tem informações de uma decisão da Justiça sobre o caso que ficou conhecido como Grampolândia Pantaneira. Essa Grampolândia colocou, é um exagero, mas pelo menos na época foi dito, 70 mil pessoas no rol. Antero, Antero Pai de Barros, Lúcio Soares, entre os jornalistas, fomos grampeados não sei para quê. Vai me grampear, vai ver minhas dívidas, interesse de pagar minhas dívidas. Grampeia para ver minhas dívidas e pagar. Mas está aí, a Grampolândia deu pano para manga e está dando até hoje. O que aconteceu agora disso? Qual é a notícia de última hora? Olá, Edivaldo, bom dia para quem de bom dia. Desde 2017 viemos aí acompanhando essa situação da Grampolândia Pantaneira. Uma situação clandestina que vinha acontecendo e que acabou sendo denunciada até que uma força-tarefa ela foi montada. Naquela época, pessoas que são renomadas dentro da nossa capital e também figuras públicas, na verdade, acabavam sendo investigadas de forma clandestina. Era utilizado o termo barriga de aluguel, onde se tinha uma lista de investigados e que haveria a ordem judicial permitindo que seriam grampeados, e estaria nome de pessoas que eram supostamente contra o ex-governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques. E naquela situação, naquela época, em 2019, acabou sendo identificado que o ex-comandante da Polícia Militar, o coronel Zaqueu, seria aí o cabeça ou o mentor de todo aquele esquema que foi descoberto e denunciado. Com ele estaria Cabo Gerson, que hoje é Sargento Gerson, que também é a novidade de toda essa situação. Mas a novidade, quem vai contar para a gente aí, é a responsável e que está presidindo ainda as investigações dessa força-tarefa da Grampolândia Pantaneira, que é a doutora Cristina Feldner, delegada de Polícia Civil. Doutora, primeiramente, bom dia, e a gente sabe que as investigações ainda continuam. Mas o que acabou surpreendendo, que os investigados, principalmente o coronel, que teria aí um cálculo penal de 8 anos, foi reduzido para um ano de reclusão. E já o Gerson, que era cabo na época, hoje Sargento Gerson, teve aí um perdão judicial? Então, bom dia a todos. É importante a gente esclarecer que essa decisão judicial, ela diz respeito tão somente aos crimes militares. Há uma grande confusão nisso tudo, porque realmente é um fato bem complexo. Mas só para os telespectadores, o Edivaldo, todo mundo entender. São duas investigações. Uma são só dos crimes militares. O que seriam, por exemplo, esses crimes militares? Vou dar o exemplo de dois. Uma autorização policial, realização de uma autorização policial sem a devida autorização, sem o formalismo. Este é um crime militar, previsto no Código Penal Militar, que só os militares podem realizar. Um outro crime é desvio de tropa. A tropa, né, a Polícia Militar é uma instituição altamente regulamentada e formalizada e ela precisa de regulamentos. E houve esses desvios de condutas analisados dentro do Código Penal Militar. É tão somente desses crimes militares que eles foram julgados e houve agora essa redução e perdão. Quanto aos crimes de organização criminosa, os crimes da interceptação clandestina e demais crimes, eles ainda não foram julgados. São esses outros crimes o funcionamento da organização criminosa, que ainda está ocorrendo, né? Nós tivemos a pandemia e diversos outros fatores que acabaram interferindo, até pela complexidade também da investigação, mas já está caminhando para o seu encerramento. E aí sim, eles serão provavelmente, caso assim seja entendida pela Justiça Militar, novamente julgados por estes outros crimes. Então, só para todos entenderem, o crime de organização criminosa, o crime das interceptações clandestinas, que seriam então as barrigas de aluguéis, estes crimes ainda não houve julgamento. Foi julgado pela Justiça Militar tão somente aqueles militares que fizeram crimes militares próprios. Quando a gente fala que o Zaqueu, ele consegue manter a patente dele, a aposentadoria e o perdão judicial por parte do Gerson, isso é de competência apenas da vara militar, por esses outros crimes que irão ser investigados e estarão tramitando e serão julgados, pode ter aí a perca dessa patente ou não? Pode sim. Os outros crimes agora que eles serão
caso seja entendido, né, nos inquéritos militares, que eles sejam culpados, os militares e os civis, aqui por nós, sejam indiciados e haja julgamento e condenação, pode haver, inclusive no caso de funcionários públicos aposentados, pode haver reversão da aposentadoria, porque foram atos cometidos durante ainda o exercício da função, né? Então, tudo pode acontecer ainda no julgamento dos crimes, que as penas são maiores, que é dos crimes de organização criminosa, os crimes de obstrução de justiça, que foram praticadas diversas obstruções de justiça, tentando impedir as investigações, por isso que elas também se arrastam. Olha, veja só, era para a gente ter um inquérito só, que era o inquérito para apurar a organização criminosa com as interceptações clandestinas. Foram feitos tantos ataques às investigações, tantas obstruções à justiça, que hoje nós temos 7 inquéritos policiais, 7 investigações. Então, todos esses ainda serão apuradas as responsabilidades e irão responder. São crimes com penas altas, tanto a composição de organização criminosa, como crimes de obstrução de justiça, o das interceptações clandestinas, todos são crimes com penas bem elevadas. Podemos usar o termo retaliação ou outro termo, desde a criação dessa força-tarefa, com várias mudanças que aconteceram dentro desse núcleo que foi criado, com a permanência da senhora, mas de outras pessoas que já passaram por aqui? Eu quero acreditar que há um desgaste natural e que houve realmente a pandemia, que foi um ataque mesmo não provocado, né? Foi um evento sobrenatural que ninguém imaginava. Isso teve um impacto, sim. E outros faz parte, porque é uma investigação muito complexa. A gente há de considerar que ela é inédita em todo o Brasil, né? Então, é natural que hajam ou tentativas de manejos, de rearranjos, de ataques, de minar. Tudo isso acontece, sim, com ataques pessoais, com ataques... E a gente tem que lembrar que essa organização criminosa, ela é uma organização com modus operandi sorrateiro. Eles agem de forma sorrateira e que eles querem sempre acabar com a moral das pessoas. Eles acusam um promotor de justiça de fraude, querem acusar um desembargador de ser suspeito com uma filmagem. Enfim, são atos sorrateiros e que já demonstraram serem capazes de tudo. Só para potenciar, para que as pessoas que estão em casa assistindo o Cadeia News possam compreender, em números, pessoas que foram investigadas, denunciadas, número de pessoas e a quantidade de pessoas que eram vítimas dessa barriga de aluguel e que tiveram seus nomes inclusos na lista de investigações com o grampo clandestino que aconteceu na época. Nós já temos esses dados, esses números, mas nós vamos passar ao final no relatório, que já está próximo do fim. De qualquer forma, parabéns então aí a doutora Cristina Feldner, que ela que está presidindo este núcleo, uma força-tarefa, na verdade, que já rola desde 2019 e que novidades poderão chegar a qualquer momento aqui pela programação da TV Vila Real. Edivaldo?